Meu Deus do céu, presta atenção nessa explicação. Olha só, já vou comentar. E como que é essa relação com religião? Você acredita em Deus? Como que é? Eu penso assim, ó. Pra você acreditar em Deus, você precisa de muita fé. Você precisa ter uma fé exagerada pra acreditar que Jesus Cristo andou em cima da água. Uma fé grande. Pra acreditar na ciência, você precisa de fé pequena. Por exemplo, você precisa acreditar que 1 mais 1 é 2. Aí você consegue um monte de matemática daí. Você precisa acreditar que qualquer experimento feito no universo, em qualquer lugar, vai dar o mesmo resultado se as leis físicas forem a mesma. Aí você tendo esse pouquinho de fé, você deduz toda a física para criar esse microfone aqui. Então, qual é a diferença da ciência para a religião? É porque a ciência exige fé em pedacinhos pequenos, que são os axiomas, os postulados, as estruturas lógicas pequenininhas. E a religião não. A religião exige uma fé maior em acontecimentos maiores. Então, pra mim, são só duas formas diferentes de explicar a mesma coisa, entende? O pessoal fala assim, Deus não existe, mas pra mim não faz diferença, entendeu? Pra mim, Deus existe e ele explica muita coisa. Eu acreditando nele, explica muita coisa que eu não explico usando a ciência, por exemplo, entende? Tipo, a crença em Deus e nas coisas que ele pode ter criado não inviabilizam ou invalidam a ciência ter feito as coisas que ela fez com os avanços, né? Exatamente. Não. E aí, você acha que as duas coisas conseguem conviver Sim. tranquilamente? Por exemplo, o microfone aqui. O homem Meus irmãos, o fato é que a ciência cada vez mais aponta para Deus. Tem muita gente que fala assim, não, mas a ciência, ela vai contra tudo. Não, isso é algumas pessoas de forma isolada e tal. Mas quando você olha mesmo para a ciência e começa a vasculhar as coisas a fundo, você vê que cada vez mais ela aponta para Deus. Porque chega um ponto que a ciência ela não consegue explicar mais nada. Mais nada. Ela explica até um certo ponto. Chega um determinado ponto que ela faz assim, e agora, né? E agora? E agora entra Deus. conseguiu tirar o ferro da pedra, juntar, colocar uns cobres aqui, descobriu que a onda se propaga pelo espaço e fez o microfone funcionar. E as pessoas estão me ouvindo aí lá em Açailândia, que é a 2.000 km daqui. Então, claramente o homem dominou aqui, ele entendeu como funciona. Mas quando ele tenta descobrir o que é essa onda lá, quebrando ela um pedacinho menor, aí ela faz graça com a cara dele, porque ela se transforma em energia, às vezes transforma em matéria, e nunca foi explicado isso ao certo, né? Na verdade, a melhor explicação que a gente tem é o princípio de Heisenberg, que uma hora é uma coisa e outra hora é outra, e quanto mais ela for menos ela é outra, e é a matemática. Isso aí. Então, quando você tenta estudar de verdade, lá no limite, ainda é um mistério, então qual é a explicação pra isso? Aí seria Deus, por exemplo, porque nós não conseguimos mais, tem uma hora que tem que parar, entende? Você acha? Exatamente. Poxa, perfeito, meus irmãos. Perfeito mesmo. Que vídeo maravilhoso, me marcaram aqui. E o fato é, meu querido, que Deus não se explica. Essa é a grande verdade. E a Bíblia, você percebe que a Bíblia, quando você lê ela ali, de Gênesis a Apocalipse, você não vê Deus em nenhum momento preocupado em ficar se provando para alguém. Tanto é que para Moisés, quando Moisés perguntou no nome de quem que eu vou, a resposta de Deus foi, você vai no nome do eu sou. Acabou, se vai acreditar ou não, se vai pensar, o que vai pensar a respeito. Deus não tá mínima, nem isso aqui, ó, nem um tim-tim-tim desse tamanho aqui, ó. Deus não está nada preocupado para ficar se autoafirmando ou ficar se explicando. Deus é Deus, irmãos. E é necessário que se achegue a Deus por intermédio da fé, porque Deus é espírito. E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E na Bíblia, você percebe que a fé é a base de tudo, principalmente o que tange a salvação. Você percebe que a fé é o princípio básico. Como assim? É você ter fé que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E por isso, nos redimiu, nos lavou, nos limpou, é o nosso remidor, nosso redentor. E através da fé na morte salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos salvos também. Obviamente, as boas obras têm uma relação com essa fé, porque a Bíblia vai falar que a fé sem obras é morta, logo nós vemos que uma tem poder de anular a outra, mas isso é um papo para outro vídeo. O fato é que a fé é o princípio básico de tudo. Paulo vai escrever aos 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, se não me falha a memória, que vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, assim, não perca seu tempo tentando explicar quem que é Deus, tentando provar. Nem Deus se preocupou com isso e não se preocupa até hoje. O fato é que precisa ter fé em Cristo Jesus. Senão seria muito fácil, né, meus irmãos? Olha que eu vi, né? Eu vi. É claro que eu já vivi coisas, já passei por coisas que não tem como explicar. A única explicação é ser Deus, né? Quando Deus usa alguém para revelar algo que só você sabe, ou só você falou com Deus em uma oração, entende? Não tem como. Mas tudo isso parte o quê? Do princípio de você
ter a fé. É claro que em algumas ocasiões específicas, de modo algum eu vou limitar o poder de Deus, Deus pode se revelar para uma pessoa sem mesmo antes dela ter a fé. Deus faz o que ele quer na hora que ele quer, ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Agora, em via de regra, vamos assim dizer, é necessário a fé. O autor aos Hebreus capítulo 10, verso 38 vai dizer que o justo viverá pela fé. Bom, meus irmãos, falando em fé, em intimidade com Deus, eu quero te falar que o jejum é uma ótima ferramenta também para te elevar em um nível mais profundo, espiritualmente falando. Através do jejum, você fica mais sensível à voz de Deus e o jejum te coloca em um nível espiritual mais elevado. O grande problema é que tem muita gente que não sabe o que é jejum e nem sabe que é o próprio Jesus que espera com que nós venhamos a levar uma vida jejuada. Prova disso é que ele dá as instruções e ninguém em sã consciência daria alguma instrução sem a devida expectativa com que aquilo seja cumprido, seja feito, né? Então, vamos juntar aqui que 1 mais 1 tá dando 2. Mas eu sei que o grande problema das pessoas é que elas não sabem o que é o jejum bíblico ou não sabem como praticar. E eu elaborei um material incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar. Nesse material eu falo o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum. Jejum não é barganha com Deus. Falo tudo acerca do jejum. E o mais legal é que você lendo, você já consegue colocar em prática de imediato. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.